Ah, não entendi, não. O negócio simplesmente desligou aqui. Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela. Mas eu vou compartilhar, não. Vou conversar com vocês um pouquinho sobre as coisas da semana passada. Vocês viram lá sobre... Caiu para todo mundo ou foi só para mim? Não, caiu para todo mundo. Ah, tá. Porque às vezes era a internet de casa que deu problema. Mas a gente estava falando, vocês viram lá o que aconteceu e o estrago que deu sobre armazenamento. Vocês tinham nunca colocado nenhum reagente no lugar errado, que o chefe de vocês chamou atenção ou comentou que não podia, ou nem precisava chamar atenção, não. Ele falou, nossa, tem que colocar tal lugar, tal coisa em tal lugar, tal coisa separado. Já aconteceu com vocês trabalham com, sei lá, clorofórmio, algum outro material ou não? Nunca aconteceu com vocês? Acho que não, né? Vocês estão caladinhos. Porque aquilo que aconteceu lá, aquela coisa absurda que a gente viu, é uma prova viva que tem que ter muito cuidado com o armazenamento de material e saber, principalmente quando a situação, a quantidade de material é grande. Às vezes no laboratório que a gente está trabalhando, eu vou comentando isso enquanto os outros estão voltando, estou vendo que está entrando mais alguns. Por exemplo, eu trabalhava num laboratório, isso era lá na faculdade, a gente tinha muito ácido clorídrico num espaço lá que usava para uma reação específica que usava mais ácido clorídrico. Então, a gente tinha, sei lá, uns 6 vidros, isso é muito, no caso né, do tamanho do nosso laboratório lá, tinha 6 vidros do frasco do ácido clorídrico. Então, a gente via muito que tinha muito cuidado com essa quantidade de ácido, porque tinha que fazer reações e mexer muitas vezes lá. Então, às vezes, onde vocês trabalham, vocês já trabalharam, tenha muita quantidade de um certo material que tem que ter cuidado com esse material vamos dizer assim, tem muito clorofórmio, tem muito hexano, tem muito álcool, às vezes é álcool etílico mesmo. Então, é muito importante a gente ter um certo cuidado. Outra coisa da semana passada que eu falei é sobre o ácido sulfúrico, que infelizmente a gente teve um caso a Jane falou que eu podia falar que era dela mesmo, e teve um acidente com ácido sulfúrico na semana retrasada. Você quer contar para nós, Jane, como é que foi isso? Porque foi uma coisa que já aconteceu comigo, talvez até já aconteceu com outros colegas, e era uma coisa que eu não sabia, que vocês não sabiam, que a gente sempre coloca água, não, como é que é? Sempre coloca ácido na água e nunca água no ácido. Não, o meu foi por conta disso, não. Oi. É sempre ele sobre ela, né? O quê? Sempre ele sobre ela. Isso, porque vocês viram o vídeo que eu mandei lá no grupo? Mas isso é muito importante, gente, porque eu também não sabia. Eu fui saber disso também depois do negócio espirrar na cara de um amigo que eu nunca tinha ouvido, não tinha tido isso nas aulas práticas. Então, eu acho válido a gente falar sobre isso, porque assim como aconteceu com a Jenny, já aconteceu comigo, já aconteceu nos laboratórios que um dos laboratórios que eu já mexi, que sempre ele sobre ela. Eu nunca tinha ouvido desse jeito, mas legal, assim, sempre ele. Silvia. Oi. Foi o Jardel que ensinou isso. Oi. Mas a questão não foi de ela sobre ele, não. É estranho da água. Foi o uso da vidraria errado. Que usa? Por que você usou qual vidraria? É porque eu tinha entendido que ela tinha estourado na sua cara, assim, Não, estourou na minha cara, mas foi porque deu pressão. Ao invés de eu usar um becker de plástico, eu peguei um balão. Só que não me falaram que tinha que usar um becker de plástico com agitador para fazer a solução de ácido sulfúrico, que eu fiz a de 50%. Aí eu já tinha colocado os 500 de água e já tinha colocado no proveito os 500 de ácido. Só que na hora que eu comecei a colocar, o balão começou a ferver. O balão começar a ferver, ele deu muita pressão, porque não tinha para onde a pressão sair.
Aí foi na hora que ele estourou. Aí, como eu tava dentro da capela com a chapa lá dentro, aí o funil, eu tava usando um funil, porém eu tava segurando o funil na mão para não dar pressão mesmo. Só que aí na hora que eu coloquei, aí o funil voou. Na hora que ele voou, espirrou, porque deu muita pressão dentro. Aí caiu na chapa, espirrou no meu jaleco. Eu tava usando o IPI, só que por conta da máscara, o óculos estava um pouco mais para baixo. E como eu vi que lá ia estourando, eu dei um pulo para trás. Eu acho que fez com que o óculos caísse um pouco mais para trás. Aí machucou um pouco no pescoço, espirrou onde o jaleco não pega, e no olho, assim, perto da pálpebra e no nariz. E meu jaleco jogou fora, não tinha como mais usar. E a máscara furou. Ele ficou assim, ruim desse jeito, assim? Ele puliu. O meu braço direito, o braço inteiro, assim, ó. Nossa, aí eu tava pensando. Mas tá vendo? O jaleco foi muito importante, que você usou o jaleco. Tudo que a gente falou desde o início das aulas, porque tá vendo? Olha só, foi uma coisa que eu tinha entendido que era uma coisa, foi até outra. E melhor que tenha sido assim, porque foi uma situação que a gente vai falar hoje também de vidraria, porque quando isso acontece, falando da água no ácido, a água esquenta muito e por isso ela estoura. Acontece igual quando a gente vai fazer arroz em casa e tá a panela muito quente, a gente joga a água esquenta tão rápido que voa um pouco de água para cima, quando dá aquela calefação, né? Então, porque ele esquenta demais, por isso estoura no rosto das pessoas ou na mão e tudo. Isso aí que aconteceu com você foi por questão de uso de vidraria. Que acontece com todo mundo, acontece com qualquer pessoa, que isso são situações que a gente não tem a maldade de pensar que vai acontecer com a gente, até porque a gente não prevê o futuro, né? Mas foi muito. Eu fiquei meio preocupada de ter acontecido isso, mas olha só, a gente falou das situações que podem acontecer, claro que não é, vamos dizer assim, pode acontecer com todo mundo, ninguém é privilegiado de nunca vai acontecer isso, e o importante é ter usado os EPIs, o seu jaleco jogou fora, ok, beleza, comprou outro, sua mão não ia ter jeito de comprar outra, se voasse direto na sua mão. Então, a importância de ter esses cuidados. Igual aquele negócio lá da explosão lá no Líbano, que não tem jeito de salvar a gente, não tem como reviver as pessoas que foram lesionadas. Então, é muito importante, fiquei muito feliz que você tenha usado os aparelhos. É lógico que a gente fica preocupado de saber que teve um acidente, mas fica aí o alerta para todo mundo, porque ninguém tá isento disso. Já aconteceu um acidente comigo, já deve ter acontecido com outros de vocês aí, e logo depois da nossa aula aconteceu com a Diene. Vocês não falaram muito sobre acidente, vocês querem falar de algum acidente que aconteceu com vocês com esse tipo de coisa, de voar material químico? Não sei se na aula passada vocês ficaram todo mundo caladinho, quem ficou falando bastante foi o Diego, que falou sobre a brigada, né, que eu achei muito bacana, até trouxe a questão do tetráedro do fogo, mas já aconteceu com algum de vocês, outra pessoa teve acidente com vidraria ou algum outro material, que vai entrar no que a gente vai falar hoje, das vidrarias. Ou mesmo alguma reação que aconteceu, vocês não estavam esperando, etc. Silvia. Oi. O Adriano, né, meu marido, ele trabalha na Belco com alguns produtos, né, mais corrosivos. Eu não sei qual o produto específico ele estava usando e estava na luva. Ele estava usando luva e diz ele que foi coçar assim a cintura e uma gotinha, assim, uma gotinha, ele foi uma gotinha mínima. Pegou na cintura dele ali, que corroeu a blusa, a camisa que ele tava, pegou na pele e fez assim um buraco. Fez um buraco, demorou, ainda não melhorou, deve ter o quê? Mais de 15 dias isso. Isso eu não sei, depois tem pouco tempo, assim, foi, né, um negócio grave, uma gotinha à toa. Eu vou procurar saber com ele qual que é o ácido. Depois vocês procuram saber, olha só, tá vendo? É isso que eu tô falando, não é porque é igual a gente é professor ou a gente trabalha já tem tantos anos em tal lugar que a gente tá isento disso.
Então, fica aí o recado da aula passada, que a gente ficou falando muito de teoria. Oi. Então, assim, acidente em si, eu nunca vi acontecendo, não. Mas lá onde eu tô fazendo estágio na Uzi Minas, o pessoal é muito relaxado com questão de IPI. Ah, tá. E aí? Já... E, assim, nunca deu acidente, não. Mas às vezes é meio que um milagre. Tipo, por exemplo, esses dias para trás a gente tava fazendo a solução lá e um colega lá foi fazer com ácido sulfúrico e ácido fosfórico. Sem luva, sem jaleco, sem Maravilhoso, óculos. né? Não, aí eu cheguei e falei, e não, isso tava o coordenador lá, o supervisor, falou assim, gente, eu entro aqui e te ver fazendo isso. Não, não tem perigo, não. E lá naquela loucura, eu fiz essa mesma solução esses dias para trás, só que com todos os IPIs, né, tudo certinho, dentro da capela. E ele tava colocando tudo muito rápido, então, né, tem um super aquecimento. Eu tava virando devagarzinho, tudo diferente. De certa forma é tranquilo, né? Porque não aconteceu nada com ele. Mas, né, cuidado nunca é demais. Mas não, aquele negócio de seguro morreu de velho, não tem isso não. A Exato. pessoa que tem essa confiança é mais perigosa do que a pessoa que não sabe. Esse tipo de pessoa é muito mais perigoso do que alguém que tenha começado semana passada ou não sei, que nunca fez a solução. Então, é muito importante para vocês, porque muitos lugares, independente se é Uzi Minas, se é, sei lá, Arcelor ou algum outro lugar que tenha uma cultura muito forte de muitas pessoas que trabalham há muitos anos no lugar e nunca aconteceu um acidente, Pega é muito confiança importante. demais, né? Hã? Quem tá há muito tempo, tem muita experiência, pega muita confiança e Isso. acha que nunca vai acontecer. Ah, nunca aconteceu, então não tem problema fazer assim. Nessa questão de confiança é muito perigoso. Vocês nunca deixem de ter o máximo de cuidado, porque nesses lugares, gente, a nossa posição de químicos, de operacionais, é muito cobrada no quesito produtividade. Você tem que se virar para entregar as análises, sei lá, as reações que você tem que entregar, os resultados, na verdade, desculpa. Nos resultados você tem que entregar porque tem que produzir tanto e não tô nem aí para você se vira nos 30 e tem um chefe buzinando na sua cabeça. Só que vocês têm que lembrar que se um dia acontecer um problema, se um dia acontecer um acidente muito grave, não vai ter chefe que resolva, não vai ter nada que resolva e pior ainda, pode ser que no outro dia eles te substituam por outra pessoa, qualquer pessoa. Então é muito importante vocês se valorizarem a sua segurança. Eu tô batendo na tecla de novo nessa parte dessa aula, que é na aula passada, porque eu fiquei muito impressionada na semana passada com essa questão dessa explosão e com a questão de acidente, que a gente falou pouco e eu tive essa sensação de que a gente poderia ter explorado um pouquinho mais. Então fica aí a dica para vocês que se acontecer qualquer acidente com vocês muito grave, no outro dia vai ter outra pessoa te substituindo vocês. Então, tem que ter muito cuidado, principalmente com os EPIs e com os procedimentos, tá bom? Eu vi até que entrou mais gente que não estava no início da aula. Vai ser bom para a gente falar aqui hoje sobre... Vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso? Ou a gente pode começar a falar sobre as vidrarias e os equipamentos do laboratório? Tá tranquilo, né? Se quiser falar aí também pode. Vocês estão vendo a minha cara ou a minha telinha aqui de PowerPoint? A tela. A tela, né? Então tá bom. Então hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre os materiais que a gente usa. São coisas que a gente está careca de saber, com certeza vocês já viram em outras disciplinas, mas eu vim reforçar um pouco mais para falar um pouco sobre o uso desses equipamentos e vidrarias para na nossa profissão, né? São ferramentas que a gente usa todo dia. Então não custa falar sobre elas.
Então, vidrarias, as vidrarias de uso no laboratório são aí aqui, só para a gente, curiosidade, né, pra gente saber que eles são fabricados do vidro borosilicatos, porque esse tipo de vidro, ele resiste à alta temperatura e também a substâncias químicas. Por que a gente está falando isso? Porque tem muitas substâncias químicas que são extremamente agressivas, no caso de alguns materiais, por exemplo, o plástico, algumas substâncias químicas derretem o plástico, corroem outros materiais, outros, vamos dizer assim, outros materiais mesmo, não tem outra palavra. E o vidro borosilicato aguenta esse tipo de substância. Além de que muitas das reações que a gente faz, a gente usa no laboratório, elas liberam altas temperaturas, elas reagem, ou mesmo elas reagem a altas temperaturas, né? Tem várias soluções aí, várias reações que a gente precisa esquentar para a reação acontecer. E esses frascos, né, esses materiais feitos desses vidros, são resistentes a isso. Então, o primeiro material que nós vamos falar aqui, eu vou perguntar coisas para vocês nessa aula. Bem rapidinho também, para não ficar rendendo muito. Tubo de ensaio. Vocês conhecem tubo de ensaio? Para que serve tubo de ensaio? Alguém me responde? Eu vou dar ponto para quem responder. Vou até anotar isso aqui, porque eu acho válido valorizar as pessoas que estão ouvindo na aula. Então, eu vou até mandar isso aqui lá no grupo. Hoje nós temos aí umas, sei lá, 20 chances de ganhar ponto. Então, vou anotar aqui no WhatsApp, que aí eu vou dar pontos para vocês. Vamos lá, tubo de ensaio, para que serve? Quem responde? Silvia, ele é usado, né, um recipiente menorzinho, que é para realizar as reações menores. Muito bem, então, o tubo de ensaio são as reações em pequena escala, porque a gente consegue fazer as reações e observar se muda de cor, observar se virou gás, que se deu gás, observar se aconteceu alguma coisa diferente que indicou que teve uma reação e até ver alguma coisa que a gente precisa detectar. Muitas vezes, por exemplo, a gente faz reações e não são só reações, vamos dizer assim, químicas. Às vezes a gente quer ver alguma coisa biológica e consegue ver através de tubo de ensaio, porque muda de cor, que aí é uma reação química, né? Mas a gente usa para fazer reações em pequena escala. Muito bem, Natana, ganhou um. Aí, nos próximos, você deixa alguém responder. Se ninguém responder, se quiser responder de novo, pode. Beleza, gente, não responde, tá bom? Pois eu vou dar a chance para vocês, porque a gente tem várias vidrarias e equipamentos hoje. Eu vou perguntar de todos. Se ficar chato, eu paro com isso, mas eu acho que ia ser legal e é uma forma de valorizar vocês que estão participando da aula. Vamos lá. Eu tô gravando essa aula. Deixa eu só ver se tá gravando essa aula aqui. Não, tá gravando. Voltou minha tela aí? Ou ainda tá aparecendo meu rosto? Voltou a tela? Gente, me responde. Não, continua o slide ainda. Beleza. O próximo, nós temos aí o Becker. Para que serve o Becker? Alguém? Para dissolver substâncias. Peraí, quem falou primeiro? A pessoa, a feminino falou primeiro, não identifiquei quem é. Wagner. Oi, Wagner, para que serve o Becker? Para dissolver substâncias? Também, é uma das então valeu aí. O Becker serve para fazer reações entre soluções, serve também para dissolver substâncias sólidas e também para ter reações de precipitação que forma aquela areinha, né, os precipitados embaixo do frasco, que a gente consegue ver embaixo, e também para aquecer líquidos. Então, valeu. Isso aí, Wagner. A gente vê os Becker, uma das vidrarias que a gente mais usa dentro do laboratório, porque consegue ver mais fácil as reações e perceber também quando acontece algum tipo de precipitação também para dissolver coisas, porque é como se fosse o copo do laboratório, né?
A gente tem que... A gente usa ele com mais facilidade, porque consegue misturar com uma espátula ou com uma bailarina de agitação. Beleza. O próximo que a gente tem aí é o Erlenmeyer. Para que serve o Erlenmeyer? E qual é a diferença dele para o Becker? Para fazer a mão doer. O quê? Fazer como a mão doer. É você, Vinícius? É. Ah, mas como assim fazer a mão doer? Se você responder direito, você ganha o ponto. Mas ele tá muito perto disso. Não é um saco. Ele serve também para fazer a titulação, porque o Erlenmeyer... Então, passando, tá indo. O Erlenmeyer, ele faz as mesmas coisas que o Becker. Ele também reage em soluções, dissolve, tudo, faz reação de precipitação. Só que a diferença do Erlenmeyer para o Becker é que ele dói a mão mesmo. Ele agita de uma forma que o material não é perdido. Não é... Quem nunca, né, sacudiu aí um Becker e o negócio que você estiver sacudindo a mistura ou a solução ou o solvente voa fora do frasco. O Erlenmeyer não permite isso. Então, a diferença do Erlenmeyer para o Becker é exatamente isso, que a gente faz aí agitação, e ele é usado principalmente nas titulações. Então, aí, vou considerar que valeu aí para o Vinícius e para a Diene. É você mesmo, né, Diene? Sim. Que foram as vozes que eu identifiquei, que realmente são para agitação, e a diferença dos dois é essa. Tá bom? Proveta. Para que serve a proveta? Alguém? Lembrando, se você quiser responder de novo, pode, tá? Tem uma medida mais exata? Isso. Cadê? Vamos lá. A proveta, que é uma das mais conhecidas também pela gente, a proveta, ela permite que a gente meça líquidos para poder fazer as reações que a gente precisa, né? Transferir algum volume, porque ela é graduada. A proveta, eu não tenho certeza se é só de plástico, só de vidro, ou de plástico. Também pode ser calibrada, de vidro pode ser calibrada, e a de plástico também é usada para transferir volumes. Então, quando a gente precisa medir algum. Então, ponto aí para a Diene. É você mesma, Diene. Fala o nome do vocês, porque fica mais fácil para mim, porque às vezes a voz de vocês fica meio diferente no computador. E cadê o povo que tá aí e não tá falando nada? Pelo amor de Deus, gente, vamos falar. A próxima coleguinha nossa que a gente usa toda vez que vocês já usaram 1 milhão de vezes é a bureta. Para que serve a bureta? Alguém que não respondeu, responde aí. Para que serve a bureta? Gente, é o mesmo, não? Para medir e transferir volume de líquidos. Não, a bureta tem uma função diferente da proveta. Mas serve. É uma dosagem na titulação. Titulação também. Quem falou da titulação aí? Não deu para entender não deu para saber quem era. Titulação. Deixa eu passar aqui. A bureta, ela é diferente da proveta, porque a bureta... Silvia. Ela... Oi. Pode responder? Vocês já responderam aí, os três responderam, que a bureta, ela também é um instrumento para poder ter medida exata de líquido, então ela é diferente da proveta no ponto de ela é mais precisa, ela dá mais, vamos dizer assim, opções de medição. Se vocês perceberem lá, ela consegue dar 1 em 1 ml do líquido que está caindo. Então, por isso, elas são muito usadas nas titulações, porque a graduação, ela é mais fácil para observar a leitura. Então, vou considerar que vocês responderam certo, que elas são usadas nas titulações e elas são usadas na proveta, como a proveta, como medir líquido, mas principalmente porque ela é mais exata, ela tem a graduação mais específica. Então, quem falou aí foi a Wagner. Cadê? Wagner. Eu acho que foi o... Pablo falou também, não falou? Falei.
E teve mais uma vozinha que eu identifiquei que não sei quem é. Maricélia. Maricela, isso aí. Isso aí, gente. Vamos participar. O Diego tá sem calado. falar, Oi. Tem que falar que essa torneira aí é o cão de Pamanga, né? Então, essa torneira aí. Vocês são muito engraçados. Essa torneira aí, a gente usa muita bureta, principalmente em questão de titulação. Quem trabalha muito com reações de detecção de algum material via titulação usa bureta todo dia. Todo santo dia usa e usa também para separar, para titular materiais, porque vocês na aula prática devem usar isso aí direto. Titulação é uma das coisas que mais usa para detectar algum tipo de solvente ou algum tipo de químico na solução que vocês estão mexendo. O próximo. A primeira vez que eu fui usar isso aí, Silvia, eu dei até como é que foi? tremedeira de mexer nessa torneira, como diz o Vinícius. Quem nunca, Pois né? é. Largou, virou o negócio de uma vez e saiu aquele Fiquei mundo. apavoradinha. Aí desceu aquele. Eu não sei com o que vocês estão titulando aí, mas desceu aquele mundo de solução e o negócio ficou roxo. Quem nunca, né? Roxão mesmo, não é rosinha, não, é roxo. Deu a treva quando isso acontece. Por quê? Silvia, Oi. mas ela conseguiu deixar rosinha. Foi aquela então de HCl com NaOH, ela ainda conseguiu deixar. Aí, tá vendo? Brilhou total, porque eu por exemplo, quando fiz isso aí, o meu negócio ficou roxo de quase azul, né? A minha solução. A primeira vez que eu fui também ficou assim, você lembra? De N, Célio, nu? Ficou rosinha. Ficou rosinha, mas foi 40 minutos também, um medo, né? Eu levei também a eternidade. Nossa. Mas é isso aí, é por isso que serve. Porque pensa só, se acontece com vocês de virar a chavinha toda aí, essa torneirinha toda, e aí o negócio vai e muda de cor, passa para um azul, para um roxo quase azulado, e vocês não conseguem saber, através da conta, qual é a concentração do material. Então, é por isso que ela é essa chatice, essa torneirinha aí é toda pinga um por um e tudo, porque a gente tem a medida certinha de qual é a concentração. Por isso que é o cão chupando manga mesmo, né, Vinícius? Mas é isso aí. Mais um, para vocês ganhar ponto aí. Pipeta. Quem sabe para que serve a pipeta? Posso responder? Pode. Para ajudar a puxar o líquido dependendo de onde está o recipiente. E para ter uma medida mais exata. Isso, ela também é usada como medição, mas ela é principalmente usada para transferir materiais quando está em algum frasco. Isso mesmo que você falou. Está em algum becker, em algum outro frasco, a gente usa a pipeta para puxar aquele material. Às vezes, por exemplo, está num balão volumétrico. Você não vai virar um balão volumétrico, pode vazar, não é isso? Então, o que a gente faz? A gente pega essa pipeta aí e o puxa usando um outro equipamento, nós vamos falar daqui a pouco. A gente puxa o líquido com a pipeta, que também é medida, que ela também tem graduação, e depois coloca na solução que a gente precisa. Outro frasco, outro recipiente, tudo. Principalmente quando está fazendo algum tipo de solução. Vocês todos já usaram esses materiais aí nas aulas práticas ou não? Já. Já usaram? Silvia, Oi. nas aulas práticas e todo dia quando eu tô no apoio. Lá na Pois empresa. Você já usou todos esses, né? Sim. Daqui a pouco a gente vai começar a ver uns diferentes aí. Vocês já viram todos esses, beleza. Porque esses são os principais que a gente usa. Oi, hã? O outro também é o cão de Pamanga, né? Esse aí? Pipeta? Não, esse é o tranquilo. Aquele que você usa para puxar. Ah, tem um outro mesmo. Vou mostrar para vocês. Vou perguntar o nome para vocês aí. Mas, basicamente, são esses que a gente mais usa. Depois tem os balões. A gente vai falar dos balões também. O funil de separação. Isso aqui eu não vou nem perguntar para vocês, não, porque é meio lógico, né? Funil de separação, para que serve? Ele serve para separar coisas.
Esse aí tá na cara, tá no nome, né? Para que serve? O que a gente usa o funil de separação? Alguém de vocês já fez algum tipo de extração que chama extração líquido-líquido? Já. O que você separou? Água e óleo. E como é que funciona a extração líquido-líquido? Aí você tira a água, deixa aquele campo no meio ali, tira o campo. E você tira por densidade, não é isso? Isso. Porque aí, no caso, água e óleo, eles se separam e aquilo vira... Você consegue separar eles pela densidade. Pode acontecer também, isso aí, eu ia dar um exemplo para vocês, porque a água e o óleo é a mais comum de todas, mas olha que interessante. Quando você tem uma solução e tem algumas substâncias na solução que elas são miscíveis em diferentes solventes, por exemplo, uma coisa é miscível no álcool, mas não é miscível na água. E o álcool e a água se misturam muito facilmente. A densidade deles é pouca coisa diferente. Então, a gente consegue fazer essa extração líquido-líquido colocando solventes que vão lá dentro do outro líquido, pega o material que a gente está interessado, a substância está interessada, e a substância vai para o outro solvente. Por exemplo, igual eu estou falando, água e álcool, resina e álcool, quando acontece isso, a substância vai para a fase que é mais interessante para ela. Então, o funil de separação é muito usado quando está fazendo extração de substâncias específicas que são mais afins de um ou de outro solvente. Um dia, talvez, quem nunca mexeu com isso, com o funil de separação, vai ver quando faz extração, por exemplo, usando algum solvente diferente. Eu acho que... não sei se vocês já tiveram contato, por exemplo, extrair gordura de uma solução, aí usa um solvente que é um carboneto, tipo hexano, porque ele puxa os ácidos graxos, as gorduras, da fase para outra fase, aí tudo vai para o hexano, a fase do hexano. Então, esses funis são usados nesse tipo de procedimento, talvez um pouco mais raros do que os outros que a gente já falou. Todos vocês já trabalharam com esse tipo de material aí ou ninguém nunca trabalhou? Eu já trabalhei. Eu sei, né, Jenny, lá como é que chama aquele negócio? Não, mas esqueci. Óleos e graxas, né? Isso, que é usando o hexano que puxa. Mas mais ninguém já viu essa vidraria aí, não? Não, lá a gente não usa essa, não. Pois é, essa aí é diferente, ela é usada em muitos essas extrações. Na mineração, acho que usa pouco. Mas aí vocês já ficam conhecendo a carinha desse funilzinho aí, que tem uma buretinha, tem uma torneirinha embaixo. A gente vê aí também o balão de fundo redondo. Eu nem perguntei, né, para vocês para que serve ele. Mas o balão de fundo redondo a gente usa muito em sistemas que usa algum tipo de aquecimento para dar refluxo de algum material que evapora, ou algum tipo de evaporação, porque esse material, o material que está dentro do balão de fundo redondo, geralmente está dentro de uma manta que aquece e faz o líquido lá dentro borbulhar, fazendo o material ser evaporado até ir para destilação e algum outro procedimento. Depende muito de qual é o procedimento que tá trabalhando. Vocês já mexeram com balão de fundo redondo? Que são para esse tipo de finalidade? Ou não? Vocês nunca viram esse bichinho aí? O balão de fundo redondo é diferente do balão volumétrico, viu? Eles são muito diferentes. Ninguém nunca viu ele, não. Eu já trabalhou com ele, que ele é mais raro mesmo, que depende do sistema para trabalhar, do que é a finalidade. Mas ele é usado principalmente com sistemas de aquecimento,
Porque aí, vamos dizer assim, a parte de baixo dele é aquecida e ele evapora o material que é interessante para o processo, porque pode ser diferentes tipos de processo, evaporação, igual eu estou falando, refluxo, destilação, porque aí o material evapora dentro do sistema. Esse balão aí não para em pé sozinho, não, né, Ciro? Não, ele não para, por isso mesmo, porque só que isso é um ponto interessante, que ele, vamos dizer assim, ele esquenta uniformemente, porque ele é redondo. Se fosse um balão volumétrico, por exemplo, ele só aqueceria na parte de baixo. Como esse balão ele é fundo redondo, quando a gente coloca numa manta aquecedora, geralmente é vamos dizer assim, é um ninhozinho em que ele encaixa. Essas mantas, elas já são redondas para aquecer o máximo de superfície possível. Por isso que essas reações, esses sistemas de refluxo são mais rápidos, né? Porque a solução inteira esquenta junto. Então, por isso esse balão tem esse formato, que ele esquenta uniformemente. Então, por isso ele é usado mais do que os outros balões. O outro balão que a gente conhece é o balão de fundo chato. Vocês conhecem esse balão? Eu vou começar a perguntar de novo, vocês ficarem caladinhos. Balão de fundo chato. Alguém sabe para que serve? E não é o balão volumétrico, é o balão de fundo chato. Alguém? Pode chutar também, viu, gente? Se tiver errado, não tem problema não. Só não ganha. Preparar a solução? Isso mesmo, ó, o balão de fundo chato, eu nem coloquei aqui porque falava sobre líquido de solução, mas ele é usado para preparar a solução e também para usar em reação com o desprendimento de gás, porque quando ele ele reage, a boca dele é menor tanto para concentrar o gás só num lugar, né, para não dissipar o gás muito para outro, assim, lógico, no sistema, no laboratório que você pode canalizar esse gás para outro lugar. Principalmente quando você está trabalhando numa capela, não sei se vocês já passaram por isso, algum tipo de reação solta um gás, a cabeça até dói. Quando a gente tem uma reação que solta um gás, esse gás é mais, vamos dizer assim, ele é canalizado na boquinha do balão, então tem menos chance desse gás ir para o seu rosto ou ele ser dispersado mais facilmente. Então, quando a gente está na capela, ele sai dessa boca, desse balão e já vai direto para a exaustão. Então, é um balão mais seguro para quem trabalha com desprendimento de gás. Eu vou considerar também o Pablo, porque ele também usa reações de soluções, tá? E o balão volumétrico? Vocês conhecem ele? Esse eu tenho certeza que vocês conhecem. Sim, talvez, claro. Ô, Silvia, esse balão aí, ele é feito para preparar soluções. Por exemplo, vou fazer uma solução de ácido clorídrico, né, mais fraca, né, não tão concentrado. Aí eu meço o ácido em outro recipiente, coloco água deionizada, coloco aí até atingir a marca do menisco e tá pronta a minha solução. Isso mesmo, vocês sabem, né, o que é menisco? Vocês conhecem o menisco? Sim, sim. O menisco, eu poderia ter até colocado isso aqui para vocês. O menisco, geralmente, quando a gente tem o balão volumétrico, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Pô, uma canetinha. É essa marcaçãozinha que tem aqui, ó, no balão, porque os balões volumétricos, geralmente não, na empresa séria, eles são até calibrados para poder ter uma precisão maior. Então, os balões volumétricos são usados principalmente em soluções, preparo de soluções, no caso, soluções medidas, né, soluções, muitas vezes solução padrão, solução tampão, solução base, porque eles são calibrados.
Então, normalmente esses balões não são muito aquecidos, não se usa esse balão para aquecimento, porque ele pode atrapalhar na calibração, e eles são mantidos no laboratório com muito cuidado, porque eles são muito precisos. Então, usa muito eles só para fazer a solução padrão, solução tampão, solução... Quais os outros tipos de soluções que vocês fazem? Que eu usava muito era padrão e tampão. Quando usam soluções para uso nos procedimentos do laboratório, pela precisão deles. Isso aqui vocês vão ver direto. Funil de vidro, vocês já mexeram. Funil de vidro não dá nem para perguntar, não tem nem graça. Mas o funil de vidro, ele é usado muito para transferência de líquido e também quando usa algum tipo de papel de filtro. Às vezes vocês vão fazer alguma reação que gera algum precipitado, que gera vocês têm que filtrar algum material com esse papel de filtro e o funil de vidro é o suporte para isso. Por que de vidro? Oi. Eu prefiro ele do que o de plástico. Eu gosto mais de usar ele. Por quê? Eu acho ele mais firme, não sei. Mais firme, mais limpo, tem menos chance de ter uma contaminação mais grave, porque eu gosto mais dele. Isso, os funis de vidro você consegue limpar muito mais facilmente. Isso nós vamos falar na outra aula da outra semana. Mas já aconteceu uma coisa comigo. A gente estava testando um desmoldante diferente lá para fusão. E eu fui passar brometo nele e aí a gente, tipo assim, jogou a água para limpar e ele endureceu, né? O de plástico? Não, no de vidro. Aí ele endureceu. Foi um custo. A gente deixa de molho para poder soltar. Ah, tá. Endureceu o brometo nesse... Brometo. É isso? Quando a gente jogou água para lavar, porque o brometo ele pega a umidade muito fácil, né? Muito rápido. Aí ele forma aquele grumo. Sim. Aí o que a gente fez? Aí até a Thaís lá que trabalha comigo, ela falou assim, nossa, agora vai ficar isso aí. Aí eu tive a ideia de deixar ele na água, aí foi dissolvendo, mas assim, demorou um dia todo. Sim, isso aí a gente, né, faz até parte da outra parte da aula de lavagem, que quando a limpeza não é feita imediatamente, lembra, nas aulas lá de segurança a gente falando, sempre que usar uma vidraria ou um equipamento, deixar ele limpo. Só que não é todo dia que dá para fazer isso. Tem dias que vai grudar um brometo aí da vida ou algum outro material que gera muito resíduo e o resíduo gruda na vidraria, então a gente tem que deixar de molho. Esse é um procedimento padrão. Então, o funil de vidro tem esse probleminha aí, porque ele é mais fininho, então para limpar precisa de uma escovinha específica, fina e tudo. Mas, no geral, para limpar, para manter ele, vamos dizer assim, numa condição de uso interessante, porque, além de tudo, ele é de vidro, né? Ele não derrete, ele não tem muitos outros perigos que o de plástico tem. Ele é um pouco melhor, mas principalmente, ele é usado principalmente para transferir material, transferir líquido de um frasco para outro, ou para usar filtro para precipitados ou algumas coisas assim. Tá bom? É bem tranquilo. Funil é a mesma coisa daquele funil da cozinha da gente mesmo, que a gente usa para encher uma boquinha de um material, de um frasco menor. Não é nada fora, não é nada de outro mundo, que o funil é um material que a gente conhece até na casa da gente. Condensadores. Quem sabe? Quem vai me falar aí o que são os condensadores, para que eles servem? Alguém que não falou? Diego, cadê você? Fala comigo. Quem mais não falou? Lucinei também não falou. Conta para mim, o que vocês acham dos condensadores? Oi. Condicionador é utilizado para condensar vapores em processo de destilação? Isso mesmo. Os condensadores, eles são... Vou mostrar aqui. É porque a imagem que eu tenho aqui é muito ruim. Eu nem sei porque ela ficou desse jeito. Eu vi, foi agora que ficou assim. Ela tem uma espiral dentro dela, porque o vapor, ele sobe através dessas espirais e essas espirais, elas condensam. O que é condensar? Quando vira de gás
para líquido. Elas condensam esse material, essa solução, e esse condensado vai para um Erlenmeyer ou um Becker ou um recipiente que está na boca dele, na pontinha dele. Então, os condensadores, eles servem, igual eu botei aqui, né? Coluna de vidro tem vários tamanhos, que a gente às vezes precisa de um tamanho maior para condensar, para poder fazer esse processo de destilação, que a gente extrai um gás de uma solução e depois tem que condensar esse gás em líquido de novo para separar um do outro. Aí aqui eu coloquei, né? Tubo forma reta, ele pode ser retinho, pode ter espiral dentro dele, igual esse exemplo que eu dei, ou tem bolas, tem uma que a bola é uma bola, depois a bola fecha, depois abre e fecha, porque isso ajuda também na condensação. É isso aí, foi você que falou, né, Lucinei? Eu não identifiquei sua voz direito, você fica caladinho, tá vendo? Pode falar mais. Falou certinho, viu? Condensadores, Lucinei. E é isso aí. Vocês já mexeram com condensador? Alguém de vocês já trabalhou com condensador? Ou vocês já usaram na aula prática? Sim, não, talvez. Vocês estão muito caladinhos, gente. Deve que não, né? Então tá, bastão. Não vou perguntar para vocês para que serve isso, não, porque é até crueldade. O bastão, ele é só o bastão maciço de vidro, serve para agitar, melhor facilitar aí na dissolução de alguma mistura, de algum sal, algum químico em algum solvente. E ele também coloca a solução em movimento. Às vezes tem que ficar mexendo para a solução ficar em movimento. É só um bastão de vidro maciço. Pode ser chamado bastão ou baqueta, igual a baqueta de bateria. Tem um outro diferente aqui. Quitasato. Quem sabe o que é um quitasato? Para que serve? Oi. Voltando no bastão aí, não sei se foi o Jardel que eu vi no laboratório, mas ele usa para transferir também. Acho que coloca dentro do becker, né? Isso. Aí vai gotejando, não sei, eu vi uma vez. E facilita também vamos dizer assim, para o curso, né, do líquido, porque o líquido prefere ir numa superfície, por questões mais eletrostáticas mesmo, do que ir no ar. Né? Quem nunca de vocês já passou por situação dessa, de estar, por exemplo, lavando louça e o líquido está escorrendo pelo seu braço. Às vezes o seu braço está em 90 graus e o líquido está indo pelo seu braço em vez de cair no chão. Isso acontece. O chato é essa barulhada, né? Do ficar batendo o bastão no vidro. Isso realmente. E ele também pode ser usado para isso. Boa. Até depois vou colocar isso aqui para acrescentar, que ele também pode ser usado para transferência também de líquido. É isso aí. Mas eu perguntei, ninguém falou nada. O quitasato. Quem sabe o que é o quitasato, para que ele serve? Ele é utilizado para filtração a vácuo. Isso, quem falou? Não identifiquei a voz. Filtração a vácuo, isso mesmo. Eu falei, mas alguém falou junto. Não, acho que você falou primeiro. Mas eu não sei de quem é a voz. Quem falou? Wagner. Falou a Wagner, falou quem mais? Vocês falaram, as duas pessoas falaram filtração a vácuo. Eu, Lucinei. Isso aí, Lucinei. Aí, tá vendo? Tem que participar uma vez e participe mais vezes. É isso aí. Então, Lucinei e a Wagner falaram junto aí. Que o quitasato é um Erlenmeyer com um biquinho. Mas a diferença também do Erlenmeyer para o quitasato, além desse biquinho, é que a parede do quitasato é muito mais poderosa, muito mais reforçada, porque ela tem que aguentar a filtração a vácuo. Como que funciona? Vocês já viram esse tipo de filtração a vácuo ou nunca viram? A gente coloca aí o Jardel comentou com a gente, se eu ver esses dias para trás. Ele fala que dá para fazer até em casa, se eu não me engano, usando seringa, água, uma coisa assim, aquele vácuo que dá dentro da seringa. Consegue fazer. Por quê? A gente vê aí o quitasato, a imagenzinha tá meio estranha, mas
a gente conecta nesse biquinho dele vamos dizer assim, um compressorzinho a vácuo e em cima coloca um filtro para poder fazer essa filtragem. Às vezes é um material que não filtra pela gravidade, precisa de mais força. Então, a gente precisa dessa força do vácuo para puxar o material, o solvente, o líquido para ser filtrado. Então, por isso precisa dessa boquinha aí ligado ao compressor e a parte de cima ligado num filtro. Geralmente até vedado esse filtro. Tá? Cálice graduado, esse é diferente, hein? Esse aí vai ser, eu acho que, não sei se alguém vai saber o que é isso. Vocês já ouviram falar cálice graduado? O que é isso? Se vocês nunca ouviram falar também, pode falar que não. Vocês estão caladinhos aí? Silvio, eu não sei se os meninos lembram, mas o Jardel já falou disso aí pra gente. Eu não lembro direito, mas eu lembro disso na aula dele. Do cálice? Eu não sei se o pessoal lembra, quando no começo do curso, que ele desenhou um monte de vidraria e passou o nome, as funções. Aí tinha esse aí no meio. Isso, essa aula nossa aqui de Química Instrumental é só para reforçar a aula que vocês já tiveram, até porque vocês já têm aula de laboratório desde o início das aulas, não tem? Ano passado vocês tiveram? Não, ano passado não, né? Ano passado, né? No início do curso vocês tiveram, então vocês tiveram uma pincelada disso aqui. Isso aqui nós estamos entrando de novo para tirar a dúvida. Às vezes vocês já usaram os materiais, mas tiveram dúvida de por que usa, o que usa. Quanto mais a gente sabe sobre eles, mais a gente entende. Então, vamos dizer assim, não é à toa que a gente está vendo de novo, é porque tem para a gente fixar e tirar as dúvidas que precisa. Entendeu? Mas vocês lembram o que era? O cálice graduado é esse negocinho aí, esse copinho, parece um cálicezinho mesmo, que ele é mais usado em farmácia, que ele tem as graduações. Então, é como se fosse um becker mais bonitinho, que também pode ser calibrado. Ele é usado muito em laboratório de manipulação, porque ele tem vários tamanhos, pode ser pequenininho, maior, e geralmente as farmácias de manipulação têm medidas médias, vamos dizer assim, que medem, principalmente no caso de líquidos, que são os veículos, né? São em média de 50 ml a uns 200 ml no máximo. Então, são esses cálices que são bastante usados. Porque o becker, ele não é usado para medir, não. O becker, a gente só tem uma noção mais ou menos pela marcação dele, mas aquela marcação não é exata, é muito aproximada. O cálice já é aproximado também, mas é um pouco mais preciso. Tá bom? Vocês lembram disso? Ou vocês não mexeram com esses cálices, nada disso, não? Às vezes vocês só viram também, né, nessa aula do Jardel. Vidro de relógio, para que serve? Quem quer aí responder, ganhar um pontinho. Para pequenas pesagens? Isso, para pequenas pesagens. Foi você de novo, o Cine, que falou? Porque eu não sei se é a sua voz. Isso. Isso, aí tá vendo? Tem que falar mais vezes, que aí vocês lembram de novo lembram também de coisas das outras aulas. O vidro de relógio, ele é usado nas pequenas pesagens, principalmente, mas ele também pode ser usado para evaporar algum solvente de um precipitado. Às vezes a gente tem lá uma pasta, né? Não é solução não, né? Mas uma pastinha que tem um solvente e um precipitado, a gente usa o vidro de relógio para evaporar e deixar só o pó. Certo? Vocês já usaram também, né? Vidro de relógio aí no laboratório ou não? Deve ter usado pouco, né? Todo dia. Eu sei nas aulas práticas. Vocês usam muito? Ô, Silvia, Oi. lá a gente dá uma função diferente para eles. Quando a gente coloca vai fazer ferro quando a gente vai titular, enfim. Aí a gente coloca lá na chapa, né? Aí coloca o vidro de relógio em cima para tampar.
É a maior utilidade Peraí, dele. você coloca o vídeo relógio em cima para tampar alguma reação que dá vapor? Não entendi. O Erlenmeyer. É que a gente, quando vai fazer a titulação da amostra, a gente coloca a amostra numa chapa, né? Com ácido, para ela atacar. E tampa com vidro de relógio. Vocês não têm medo desse negócio voar, não? Não solta nenhum gás, não? Não, ele fica pulando, né? Aí, doideira. Nunca deu, Ai, mas gente. assim, mais ou menos tá dentro dos procedimentos, porque, tipo assim, A gente usa também, sempre Natana. assim. Pra Oi? tampar? Lá também usa isso também, assim. E É o nunca Diego? voou, não. É, o Diego que fala. Diego O também Diego é lá também é assim? O pessoal também usa assim, aí a pesagem usa os cadinhos. Como? Usa cadinho pra fazer isso? Nós vamos falar do Usa o cadinho. cadinho para fazer as pesagens e o vidro de relógio para colocar em cima do Erlenmeyer. O cadinho que você fala é com as barquinhas? Esses de De platina? De porcelana, Ah, tem tá. os Você fala tipo os cadinhos de PPC, de fusão. Isso mesmo. Lá a gente usa umas barquinhas para fazer pesagem. Ah, sim. Mas é interessante, é um uso diferente. Eu já vi usar os vidros de relógio em cima de Beckers, porque ele tem quase o tamanho do Becker, né? O tamanho da boca do Becker. De Erlenmeyer eu nunca tinha visto, mas você só tem que ter o cuidado de não ficar pulando o vidro de relógio, tem o risco de cair e quebrar. Mas é um outro uso diferente, né? Para vedar lá o Erlenmeyer, Mas é muito tampar o Erlenmeyer. rápido. O Diego vai saber, o ferro ataca muito rápido, é coisa assim, de uns 5 minutos. Aí quando começa a pular demais, tipo assim, por exemplo, quando eu tô responsável por isso, aí eu vi que já tá pulando muito, aí eu já fico de olho. Aí vou e passo para outra chapa para ele esfriar e eu poder, tipo assim, aí eu espero ver se vai passar lá no raio-x. Não passou, ou eu titulo, né? Ou eu faço descarte. Entendi. Isso já faz parte do processo. Vocês já usam e não tem risco, beleza, lembra na aula do risco? Daí expor o Porque perigo todo e mundo controlar vê, o ninguém nunca perigo. falou nada, então. Vocês têm que pensar isso, se esse trem tem risco de voar, mas isso aí é estranho, mas também pode ser usado. Eu que nunca tinha visto, no Erlenmeyer eu nunca tinha visto, já tinha visto em Becker. Porque ele soa o vidro de relógio no que vai acontecendo e fica. Como que eu te explico? No que ele soa, fica tipo coisa da amostra em cima e tipo evapora ele. Aí, para não perder isso na chapa, deixa o vidro de relógio. Aí, quando você vai titular, você lava ele, que o que evaporou para ele, né, para cima, vai de volta cair. Ele vai quase que ele vai condensar, né? E cai de novo. Vira uma gotinha. Até porque quando faz a pesagem, no cálculo final, o valor inicial da massa, mas a final do ferro faz diferença. Então, assim, tem que estar tudo certinho. Tá certo. É legal. Eu nunca tinha visto. Olha que bacana. Quando vocês verem aí nos procedimentos de vocês, interessante. Vamos pro próximo, senão a gente não vai conseguir fechar todos. Dessecador. Vocês já usaram dessecador? Quem quer? Eu uso. Pra que você usa? Esfriar e não pegar a umidade. Isso, então a gente usa principalmente o dessecador, que é esse potão aí diferente, às vezes até ligado a vácuo, para diminuir ou não ter, né, tirar a umidade das amostras que a gente está analisando. O que você analisa lá? Ferro? O que é? A gente faz o PPC, né, que é a perda de peso sobre calcinação. Numa mufla de 1000 graus, esses cadinhos de porcelana que o Diego falou. A gente pesa a amostra e coloca lá dentro. Então, quando você tira dessa mufla, coloca direto no secador. Aí deixa esfriar lá dentro para ele não entrar em contato com a umidade e pesa o final dele para ver a resistência do material ao calor.
Isso, porque nós vamos falar da mufla também, que eu não vou atropelar não, mas é isso mesmo, muito bacana. E não é uma coisa usada em todos os laboratórios, depende, né, do que o laboratório trabalha. Mas É lá isso ele aí. não é usado só na questão do PPC, não. É usado também, tipo assim, chega amostras que são os embarques, né, que são do produto já vendido, né, que são mais importantes. Guarda nele até ser feita, para também não ter contato com a umidade. Os ITACs usados para fazer os padrões, essas Isso coisinhas mesmo. assim, são sempre guardadas dentro deles. É isso mesmo, para manter ele fora da umidade. Para isso que serve o dessecador. Isso aí. É como se fosse um blindado para não estar em contato com o ar, né, do ambiente e mantém lá dentro com o mínimo de umidade possível. Quando eles precisam, até conectado com um filtro a vácuo para tirar mais umidade ainda. Filtro a vácuo, não, desculpa, uma bombinha de vácuo. Termômetro, eu não vou perguntar para vocês o que é, né? Lógico, porque é para medir temperatura, medir alguma solução ou alguma reação que está acontecendo, a gente usa muito. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns dos materiais e equipamentos do laboratório. Nem sei se a gente vai conseguir falar de todos, mas vamos falar o que der aqui, porque agora já é 8h10. Pico de Bunsen, quem usa e para que serve? Para aquecer. Hum? Tipo, Becker. Para aquecer Becker, dependendo da solução que precisa. Isso, é o CDN que tá falando? Isso. Isso, é isso aí. O bico de Bunsen, ele é usado para esquentar substâncias no laboratório e no caso também de laboratórios microbiológicos, que às vezes vocês possam ter contato em algum momento, né, da carreira do CES, o bico de Bunsen também serve para esterilizar materiais de metal, porque com o calor a gente deixa lá no bico até ele virar. Vocês já viram, né, aquele negócio de filme que o metal fica incandescente? É incandescente? Eu acho que é incandescente que fala, que ele fica laranja, quer dizer que matou todos os micro-organismos. Então, o metal está esterilizado. Então, a gente também usa o bico de Bunsen para isso. Então, é isso aí, Jane, parabéns. Ô, Diego, você vai ficar calado mesmo? Não vai falar nada, não? Eu acho que todo mundo aqui já participou, menos você. Não, é melhor que a aula rende mais. Senão... não. Você trata de falar mais também, viu? Estufa, para que serve a estufa? Para secar a amostra. Isso, aí tá vendo? Tem que participar. Tem que participar. A estufa serve exatamente para secar as amostras e também serve para esterilizar, como eu falei, que a gente consegue também esterilizar alguns materiais na estufa, porque ela consegue, igual eu coloquei aqui, chegar até 200 graus. A estufa é um dos equipamentos que mais usa também no laboratório. Vocês todos já trabalharam com estufa, né? Deve que já, provavelmente já. Mais uma Sim. Que vocês acabaram de falar aí, ó. Mufla. O que é a mufla? Quero que vocês expliquem. Vocês já trabalham com isso? Explica para mim aí o que é a mufla e para que ela serve. Que silêncio mortal que é esse de vocês? O que é a mufla? Mufla ou estufa? Mufla. É a próxima. A mufla, a estufa nós já falamos. A mufla, o que é e para que serve? Lá onde eu faço estágio, a mufla a que eu uso, né, é para o PPC, é aquecida a 1000 graus, que é para fazer para ver a resistência do material ao calor. Entendi. Isso aí, exatamente é isso. Ela consegue, as muflas, elas são tipo uma espécie de forno que ela consegue atingir a temperaturas altíssimas que serve para calcinação. O que é calcinação? Vocês sabem o que é? Alguém sabe o que é calcinação? Não? Nenhum. Calcinação seria... Deixa eu pensar. Você já falou a resposta, mais ou menos. Mais ou menos? Uhum.
é submeter uma amostra a uma alta temperatura para testar a resistência dela, para ver, tipo, o limite? Isso, é uma calcinação, uma decomposição, decomposição do material vamos dizer assim, no âmbito térmico. Quando o material decompõe... Seria um processo físico-químico? Mais ou menos, porque é uma decomposição do material à base de alta temperatura, por isso chama calcinação. Quando o material não sofre calcinação, ou seja, ele é resistente a altas temperaturas, ele aguenta isso e não decompõe. Ele simplesmente degenera, assim. Então, as muflas, elas servem para isso. No seu caso, você deu até um exemplo prático, vocês usam lá para medir a resistência do material. Então, a gente também usa justamente para isso. Então, nesse sentido. Calcinação é a decomposição térmica de materiais. Cadinhos. O que são cadinhos? Pode falar? Pode. O pessoal tá calado. Se tiver mais gente para falar, pode falar, mas todo mundo já falou. Vai lá. Eu conheço 2 tipos de cadinhos, que são os de porcelana, que é usado no PPC, que vai à mufla, e a gente tem os cadinhos de platina, que são usados na fusão. A fusão a gente faz com tetaborato, que é um fundente, e o iodeto, que é o desmoldante, mais a amostra. E é colocado numa máquina de fusão, onde é derretido, né, a temperatura de 1000 graus, e forma pastilhas. Então, o cadinho é o que leva essa mistura para gerar a pastilha. Isso, você tá vendo que ele é submetido a praticamente outra calcinação, só que ele é resistente, não calcina. O cadinho, ele é usado para esse tipo de coisa, tanto que é ele que entra dentro da mufla. Geralmente ele é feito de porcelana. De platina eu nunca tinha visto, nunca tinha tido contato, mas de porcelana porque não decompõe. Então parece eles são usados... de tomar pinga. Eles são usados nas muflas. Então é como se fosse o potinho que coloca na mufla ou em outros procedimentos, tipo esse aí que você tá falando, que eu nunca tinha ouvido falar, de colocar numa, tipo, como é que você falou aí? No negócio que gera 1000 graus, vai a 1000 graus. É uma máquina de fusão. Máquina de fusão, isso. Funde o material e aí forma uma pastilha que é ali para fazer leitura no raio-x. Isso, então os cadinhos nesse outro procedimento de fusão também são usados, porque eles aguentam altas temperaturas. Tá bom? O próximo eu não vou perguntar, não. Pinça simples, vocês já viram, né? Para pegar fita de pH ou aquela fita de tornassol. Pegar cadinho. Também, a gente usa algumas vezes esse, mas usa muito para pegar cadinho aquela outra pinça de madeira. A gente usa essa aí. Essa aí lá também a gente faz a sobrancelha do colega na hora do almoço. Né? Olha o uso dos equipamentos. Mas são para pegar coisas, pegar pequenas coisas. Então não tem segredo nenhum, não, essa não. Anel ou argola também não tem segredo, que a gente usa muito para segurar funil quando está fazendo alguma filtração, algum procedimento que precise segurar um funil, que encaixa na argola. Tem outro também que é bem tranquilo, não precisa de muito esquema, até o tripé de ferro, que a gente usa para aquecer substâncias. A gente coloca o bico de bonsai embaixo, geralmente, e em cima do tripé de ferro coloca a tela de amianto, que ela distribui o calor uniformemente. Não sei se vocês já trabalharam com aquecimento por bico de bonsai, mas geralmente vem a tela de amianto, o tripé de ferro e o bico de bonsai em cima. Embaixo, desculpa, e é a solução que está esquentando em cima dessa telinha de amianto. Eu passei para frente aí, não vou nem perguntar para vocês sem querer. Piceta, tem gente que chama de pissete, que é um frasco que a gente usa muito para colocar, fazer lavagem de frasco, porque ele direciona o jato, né? Então ele direciona para algumas partes do frasco. Que aí a gente coloca solvente, às vezes coloca água, coloca sabão, coloca água destilada, geralmente feito para limpar
ou para aferir alguma medição. Às vezes a gente usa, por exemplo, tá lá enchendo o balão volumétrico e pega lá uma piceta para completar com água, completar com o solvente que está usando no material, na solução. Então a gente usa esse aí porque sai um volume baixinho de água. Vocês usam piceta onde vocês trabalham? Eu uso. Muitas vezes ela vem com. Tem um modelinho aí que é clássico, que vem com uma tampinha azul, esse aí é até diferente. Uma tampinha azul com uma tampinha e muito usado. Praticamente todos os laboratórios têm isso. Outra oportunidade de ponto aí. Funil de Buchner. Vocês conhecem o Buchner? Sei lá como é que fala certo isso. Mas eu aprendi como Buchner, mas às vezes Buchner. Vocês conhecem isso? Sabe o que é? Funil de Buchner. Por nome, não. Por nome, não. E esse aqui, vocês conhecem? A imagem tá meio zoada isso aí. Esse funil, ele é usado nas filtrações a vácuo. Lembra com o Kitasato? Esse é um amiguinho do Kitasato. Todos os dois têm um nome esquisito, né? Então, o funil, ele é acoplado no Kitasato, ele geralmente até vedado. E tá vendo aí que nessa imagem até o Kitasato tá acoplado num tubo de vácuo. A gente coloca o material a ser filtrado em cima, ele é até maiorzinho do que um funil normal. Ele aguenta mais líquido, mais volume de líquido, e faz a filtração a vácuo usando esse funil de Buchner. Não sei como que fala direito, mas esse funil é específico para filtração a vácuo. O próximo é bem de boa também, vocês já viram várias vezes, uma estantezinha para tubo de ensaio. Eu já vi isso, gente, é muito bizarro a pessoa ir para o laboratório e nem saber o que é isso, o que é esse negocinho aqui, que é uma estante de tubo de ensaio. Essa aula que a gente está falando é importante para a gente entender o que a gente está mexendo no laboratório. Às vezes a gente não sabe o que é esses quadradinhos que ficam no cantinho no laboratório. Um trem bobo desse, né? Para usar como suporte, as pessoas não sabem. Esse aqui é mais interessante eu mostrar para vocês o que é. Vocês já viram, principalmente nas titulações, sempre é com um suporte universal, que a gente sempre coloca pinça, garra, para aguentar, para segurar as vidrarias. No caso da titulação, geralmente a bureta está fixada nesse material, nesse suporte, com essas garrinhas, e a gente usa como um suporte mesmo, que todo laboratório tem, a gente usa isso demais para várias funções. Aí tem os exemplos, balão, funil, condensador e outras possibilidades. Então, esse é o suporte, todo mundo já mexeu com ele uma vez na vida. Também vou perguntar esse próximo, que é bobo, pinça de madeira, que é o que eu falei com a Natana sobre segurar cadinho, que é como se fosse um pregador de roupa, parece muito pregador de roupa, e ele é de madeira para ele aguentar o aquecimento. A gente conseguir pegar, porque se for a pinça de metal, ela vai transferir o calor, ficar quente e vai ficar difícil de você segurar. E a pinça de madeira, ela é isolante, não dissipa o calor, por isso a gente usa ela. É um pregadorzinho praticamente diferente que tem nos laboratórios. Até aí tá tudo bem, né, gente? Tá tranquilo, vocês estão calados agora. Cápsula de porcelana. Vocês já trabalharam com isso? Quem quer falar sobre a cápsula de porcelana? Usado para fazer, tipo, como um banho-maria? Também é usado como banho-maria. A cápsula, ela serve para evaporar líquido, que pode ser no banho-maria. Quem falou? É o Cediene, eu não identifiquei a voz. Foi. Então é você mesmo. A gente usa a cápsula para evaporar, pode ser com banho-maria ou no aquecimento, mas é principalmente para evaporar líquido, porque a cápsula aguenta muito a alta temperatura, que nem o cadinho, tá? O próximo aí, pra gente ir acabando, nem sei se vai dar tempo de falar tudo, mas se não der, a gente para no que tiver e continua na próxima. Almofariz e pichilo. Alguém sabe o que é isso? Ele serve para quebrar partículas? Isso mesmo. Ó. Almofariz e pichilo, Tocador ele é de alho.
Isso mesmo, a gente tem esse almofariz de pichilo na nossa cozinha, que é um material que a gente usa para triturar e pulverizar alguma substância sólida. É tipo socador de alho mesmo que a gente usa. Às vezes a gente precisa que a substância que nós estamos trabalhando esteja num grau de pó maior do que ele está. Às vezes é um sólido muito grande, então a gente tritura com almofariz de pichilo. Vocês já trabalharam com isso? Você trabalha com isso lá, Diego? De vez em quando, eles pedem a gente para poder quebrar a sílica em menor partícula, porque às vezes ela só pulverizada não vai atender. Aí a gente tem que ficar lá amassando para elas. Isso, então é isso mesmo, é uma aplicação sílica, porque a sílica é um sólido. A gente chama de quartzo, né? Sílica, cristal, sei lá. É isso mesmo. Ele vem aquele pedaço, né? Eu não vou perguntar para vocês não sobre as balanças de precisão analítica e semi-analítica, que são nossas amigas, né, do laboratório, a gente usa sempre. Porque dependendo do grau de precisão dela, ela é usada. Às vezes, nas soluções que a gente precisa de uma precisão maior ou menor. Então, elas são nossas amigas aí, as balanças de precisão. As níveis que variam o tempo todo. Isso, e às vezes a gente tem que ficar esperando ela estabilizar lá, fica 25, 26, 25, 26, 25, 26, 25. Eu meto o dedão assim, porque aí eu meto o dedão, fecho as portinhas e espero. Porque vai mais rápido. Pois tem que ter um pouco de paciência, mas elas são nossas amigas, então nós não podemos esquecer. E elas são calibradas, viu, gente? Mas tem uma coisa, Silvia, tipo assim, coisas que a gente pesa todo dia, você mais ou menos também acostuma, né? Tipo assim, já pegar ali e falar, pô, essa aqui é a quantidade. Aí você mais ou menos, com o tempo, você já começa a acertar. Então, a balança só confirma para você o que você está falando, o que você tá medindo. Você sabe mais ou menos ali que aquele reagente é aquela quantidade. A balança fala, é isso aí mesmo. Então, gente, já aconteceu, eu já vi isso acontecer, que a balança tá numa superfície que tá torta. Vamos dizer assim, o granito tá meio torto, ou a superfície é meio torta. E isso atrapalha a balança. Vocês sempre tem que ficar atento ao lugar que a balança está instalada, porque se o negócio estiver um pouquinho torto, vai dar problema na sua medição. E tem que esperar ela estabilizar, porque muitas vezes a gente precisa pesar um negócio que é muito específico e não dá para esperar. Eu vou falar só o próximo mesmo, porque eu vou deixar os outros, que faltam mais alguns, para outra aula e a gente continua na próxima, que já é 8h27. Que é a nossa amiguinha aqui, a pipeta Pasteur. Vocês já usaram a pipeta Pasteur? Lindinha, de plástico. Alguém já usou? Todo dia, né? Todo dia eu usei isso. Porque ela faz medições pequenas e elas são também graduadas no frasquinho, elas são graduadas e elas podem ser descartáveis. Às vezes a gente tem que medir uns negócios que não tem nem jeito de lavar depois, a pipeta normal ou o que a gente vai medir, a gente vai lá e usa uma pipeta Pasteur, que ela é mais rápida, mais fácil, ela também é graduada e consegue fazer o transporte da substância pequenininha, assim, em pequena quantidade que a gente precisa, tá? Então, meu povo, minha pova, eu vou falar só até aqui hoje. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre isso. Eu vou mandar lá no grupo de vocês os pontinhos que vocês... Só para eu salvar também, né? Que os pontinhos que a gente falou hoje. E eu devo fazer a próxima aula um pouco parecida, mas vai ficar faltando só 8 para a gente falar. E a gente vai falar sobre lavagem. Então, essa aula não tem exercício. Eu peço para que quem não fez os exercícios ainda, faz e me manda, ou faz e guarda para mostrar na volta às aulas, que eu acredito que a gente deve voltar.
E a gente continua na próxima, que aí eu mando os exercícios todos juntos na próxima aula sobre as vidrarias e os métodos de lavagem, água e essas coisas que a gente usa no laboratório, tá bom? Tudo certo? Fala comigo, gente, não me ignorem. Ok. Tá bom, boa noite. Tá bom? Até a próxima. Tá bom, eu que Você- agradeço, viu, gente? Obrigada por Tá vocês bom, terem ótima participado aula. hoje. Obrigada por tudo. Obrigada. Até a Até próxima. sexta, né, Sil? Boa Como assim, noite. até sexta? Até mais. Gente, então participem do meu casamento sexta-feira, tá? Vou esperar todos vocês lá, online. Pode contar com a gente, viu? Tá bom, obrigada, viu, pelo carinho de vocês. Linda. Tchauzinho, com Deus. Tchau. Beijo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.